Pessoal, estou aguardando entrarmos ao vivo pela Rádio Bandeirantes. A entrevista vai ser pelo celular. Eu estou aproveitando aqui mais um dia em Curitiba, onde está um pouco mais frio. Então, enquanto os colegas se conectam, o tema é forte, sobre pena de morte, ou pena de antecipação da morte, já que a pena de morte, nós todos, desde que nascemos, estamos condenados. A pergunta é, por que o brasileiro vem mais e mais se mostrando uma nação que tradicionalmente não é bélica, não é de guerra, uma nação mais aguerrida, postulando medidas fortíssimas, como é a pena de antecipação da morte? Então, o tema da entrevista que a Rádio Bandeirantes vai fazer agora, com os jornalistas Pedro Campos e Rodrigo, nos bastidores do poder, é o que é que está acontecendo para sermos favoráveis à pena de morte, como estamos nos manifestando ser, ou como estamos querendo ser. Isso infringe os chamados direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Todos a ele têm acesso? Somente os acusados são suscetíveis à tutela estatal dos direitos fundamentais? Ou as vítimas também o seriam? A pergunta que se faz e que o Brasil precisa responder é se os direitos fundamentais dizem respeito a todos. Porque não é possível um discurso setorizado como esse que nós estamos tendo, como se nos últimos anos somente delinquentes, criminosos, estupradores, assaltantes fossem sujeitos a essa tutela. Agora eu converso com a rádio. Da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo e também o fundador da Escola de Alto Curso de Ciências Criminais, Dr. Edilson Mungenor Bonfim. Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Pedro. Vocês me ligam no dia do meu aniversário profissional. Hoje são 30 anos de Ministério Público. Tem histórias para contar. Parabéns aí pela carreira, e nós convidamos o senhor porque o senhor é um dos maiores estudiosos do país em ciências criminais. Eu sou prova disso. Por isso coloco aqui a sua credibilidade para o ouvinte da Rádio Bandeirantes para debater um dos temas mais polêmicos do momento, depois dessa pesquisa da Datafolha no que diz respeito à segurança pública. O senhor, claro, deve ter visto, né, que a população cresce o número de brasileiros que está defendendo a aplicação da pena capital aqui no Brasil. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à adoção da pena de morte no Brasil. Em 2008, há 10 anos, o percentual aí era de 47% desses que tinham a mesma opinião. Queria saber se, em primeiro lugar, a pergunta é direta: o senhor é a favor da pena de morte? Ela resolve o problema da criminalidade, doutor Edilson? A pergunta, se você me permite, com o máximo respeito que eu lhe tenho, ela não poderia ser colocada assim se alguém é a favor ou contra. Eu lhe explico por quê. Porque ela não é uma ideia absoluta. Por exemplo, a pena de morte, todos já somos favoráveis a ela, uma vez que a Constituição a prevê para os tempos de guerra. Então nós não podemos dizer que somos contra a pena de morte quando a própria Constituição a aceita em tempos de guerra. Agora eu dou um dado. O Brasil hoje, no chamado tempos de paz, mata mais do que todas estas nações que nós estamos assistindo pela televisão com guerras declaradas. Nós vivemos uma verdadeira guerra civil, só não declarada. Vale mais o rótulo ou vale mais a essência? Como eu poderia responder simplisticamente, sou favorável ou sou contra? E mais, diante de uma legítima defesa de alguém que me ataca e me agride injustamente, posso eu me defender para a defesa da minha vida até matando-o? Então eu já não coloquei a pena de morte em termos absolutos dizendo não. Eu diria então como melhor resposta: depende, se for o caso sim, dependendo do caso não. É como aquelas pessoas que dizem assim: eu sou favorável à pena de morte, mas só em determinados casos. Mas é evidente, só faltava a pessoa ser favorável à pena de morte para delitos bagatelares, para réus primários de bons antecedentes e delitos insignificantes. Todos nós, sem hipocrisia, somos capazes a dizer: antes você do que eu, morra você e não eu. Todos nós, os hipócritas negarão.
Os falaciosos e mentirosos farão um falso discurso humanista. Eu me alisto à população que já não suporta mais os altíssimos níveis da criminalidade. Me alisto àqueles que dizem, se chama de pena de antecipação da morte, se chama de defesa social, nós precisamos discutir medidas firmes. Ninguém jamais dirá que uma só medida resolverá o incêndio da floresta. O Brasil está em incêndio. É incêndio em Brasília, é incêndio nos pequenos centros, é incêndio na favela. O Brasil está incendiado, está entregue a ninguém. Como alguém ousaria dizer que uma só medida resolveria o problema de um país incendiado em crime? Não é possível. Agora, é de uma sucessão, de um conjunto de medidas, como dizem os franceses, de um ensemble, de um conjunto, que pode surgir alguma resposta. Se vocês me permitem. Não é a resposta que o brasileiro está dando, dizendo que ele é favorável à pena de antecipação da morte, ou pena de morte de 50 e poucos %. É como diz a juventude hoje, é mais do que um pacote, é um combo. As pessoas não suportam mais o crime de sangue, a corrupção, a desonestidade desenfreada, a patifaria que o Brasil vive, o assalto constante. Quando as pessoas se dizem favoráveis à pena de morte, elas estão dizendo que não suportam mais viver num país selvático e errático como nós estamos vivendo. Que país é esse? 65 mil assassinatos, homicídios por ano e chamamos de tempos de paz? Pegue isso e multiplique por 10, teremos um número de 650 mil a um ano. Agora coloque mais 2 meses, vamos para quase 800 mil. Em termos de hoje, em 10 anos, nós teríamos então, se não estou errado na conta, 8 milhões de mortos, de homicídios. E quantos serão os milhões que terão visto aqueles que, como eu, estão há 30 anos trabalhando em favor da sociedade no Ministério Público? Não está algo errado chamarmos isto de Estado Democrático de Direito? Eu fico à disposição das suas perguntas. Agora, eu fico imaginando o motivo desse aumento, né, do apoio à mudança na legislação, o apoio à pena de morte. Né? O senhor acreditaria isso a uma sensação de impunidade que pode ter crescido? Ou seja, as pessoas não acreditando mais na atual legislação, que a atual legislação seja possível, seja suficiente para punir quem deve ser punido? A atual legislação aplica penas de plástico aos criminosos. Houve sim uma mudança, um câmbio de paradigma. Estou aqui em Curitiba e foi a República de Curitiba, como com chacota alguns chamaram, que começou a mudar isso, no momento que começou a colocar estes bafejados pela fortuna do dinheiro atrás das grades quando criminosos. Foi a República de Curitiba que começou a mostrar que rico delinquente tinha que ser preso. Então nós mostramos que a realidade pode ser mudada sim, a despeito dos pessimistas que dizem que não há solução para nada. Mas não é menos verdade que a legislação como um todo oferece pena de plástico, o crime compensa. O risco de ser pego frente ao benefício do crime vale a pena. O risco é pequeno, é 1% que vai preso, 2% é um cálculo econômico, que daqui a pouco vai ser solto outra vez, ou num Tribunal de Justiça Estadual, ou lá em Brasília, onde não falta nunca uma mão amiga mais disposta a ajudar e a compreender as razões do criminoso, ou de enxergar uma nulidade processual. A pessoa faz uma conta, eu tenho 99% na roleta da fortuna de chance de me dar bem no tráfico de drogas, no crime de colarinho branco, na corrupção e numa infinidade de outros crimes. No estupro. Por que a pessoa, então, não dá vazão ao seu desiderato criminoso se ela tem apenas 1 ou 2 chances de ser preso? Não é pena de morte, não será pena de morte, não será morto, e será preso por um tempo, porque não há prisão perpétua e porque a chance de ser solto depois é muito maior. Nós observamos, então, que o risco econômico do crime vale a pena. Há de se colocar freios legislativos firmes, não estes freios bagatelares que pseudo-intelectuais oferecem, com outras medidas de plástico para substituir as existentes. Doutor Edilson, me permita pegar aqui a semântica da pena de morte, então, e fazer uma outra pergunta sobre o tema para o senhor. Quando a gente fala em pena de morte, né, pena
nos remete aqui à justiça, né? A um processo legal com amplo direito de defesa, a acusação e julgamento por mais de uma instância até que se confirme a pena capital. Quando perguntei para o senhor no início aqui da entrevista a respeito da pena de morte, me referia a essa, através de um julgamento por meio das regras do Estado Democrático de Direito, para se chegar até uma eventual condenação à morte por um juiz ou por um colegiado de magistrados. Nesses moldes, o senhor acredita que isso poderia, de alguma forma, resolver o problema da criminalidade, não só no Brasil, mas em algum local do mundo? Porque pelos números que nós temos a respeito da efetividade da medida, muitos países estão deixando de lado, né, esta pena de morte, que é uma previsão, e para mim, pelo menos, né, que não sou estudioso que nem o senhor, me remete a um sentimento medieval do ser humano, né? Equipara o Estado Democrático de Direito ao que faz o crime, né? Ao que faz o Tribunal do Crime, por exemplo, do PCC, que é julgar e matar aqueles que não cumprem as regras do seu estatuto. Queria que o senhor analisasse, então, desse ponto de vista, essa questão da pena de morte para nós, por favor. E agradeço. Não há nada mais medieval do que o período que nós estamos vivendo. Com esses assassinatos na rua, dentro das nossas casas, os bandidos invadindo. E vou lhe dar uma segurança. Se o Brasil aprovar hoje pena de morte, eu lhe dou 100% de certeza que não vai haver execução. Vai ser uma legislação de papel, um tigre de papel. Tamanho número de recursos que nós temos, tamanho número de protestos políticos que haveriam, que seria jogado para as calendas gregas uma eventual ideia aprovada. Eu estou discutindo aqui algo, não é que eu acredito ou desacredito, eu estou discutindo a realidade. Alguém em sã consciência imagina que isso vai ser aplicado? Para você condenar alguém no Brasil a uma penazinha de prisão, fica todo mundo com pena do apenado. É isso que o brasileiro, com o coração maior do que a consciência, privilegia e aplaude o mundo do crime. E nós todos somos assaltados. E as pessoas são estupradas e violentadas. Nós deitamos o nosso olhar de piedade sobre o lobo. Mas o nosso olhar de piedade tem que se voltar para as ovelhas, que somos nós todos. A manipulação estatística de dizer que este país adotou, deixou de adotar, eu chamo já de manipulação estatística. Estatística boa, eu acredito naquelas que eu tenho observado. Como eu tenho observado, que a população brasileira é francamente favorável a medidas duras, não é somente pena de morte. Mas dizer que o país X ou Y abriu mão desta ou daquela pena é uma parcial verdade, porque isso advém de pressão política que vem desde a ONU. Mas a ONU não é boa? Em alguns sentidos sim, em outros sentidos é péssima. Quem estuda os meandros da ONU vai ter condição de fazer críticas com profundidade. Nós não somos de rótulo, somos de essência. O que eu quero dizer é o seguinte: também não me pergunto se na Suíça funciona ou deixa de funcionar, porque a realidade suíça não é a realidade paraguaia, nem boliviana, nem brasileira. Não me pergunto se no Canadá aboliram ou não. No Canadá tem um homicídio cada 6 meses. Aqui tem por minuto isso daí. Então esta questão de estatística, nós temos que pegar os mesmos vetores, se quisermos ser técnicos, científicos, para chegar a uma conclusão desejada. A conclusão verdadeira. Eu fico à vontade de dizer que não me preocupo. As pessoas dirão, estou muito preocupado com os brasileiros favoráveis. Eu não me preocupo. Não me preocupo primeiro porque este Congresso não aprova. Teria que considerarão primeiro uma cláusula pétrea. Segundo, então vão dizer, vai passar pela constitucionalidade do Supremo. O Supremo julga tudo inconstitucional. Vai dizer que isso é inconstitucional também. Segundo, muito duvidaria do Congresso resolver acreditar que isso não é uma cláusula pétrea, aprovar e o Supremo dizer que está tudo certo, que é constitucional. Terceiro, quando num futuro muito incerto isso viesse, eu não acredito que na prática viesse a ocorrer. O brasileiro ainda vai pegar muito fogo, mas muito fogo, muito incêndio. Vai ter muito cadáver pelas ruas ainda, para nós revisitarmos conceitos. Para nós termos a coragem de olhar no olho do povo e dizer que aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para o outro. Então, quem é que vai aplaudir uma cena medieval de alguém sendo executado? Não. Mas o Estado não vai fazer isso. Não obstante, todos os dias, esta cena medieval é feita na favela da Rocinha,
É feita no Brasil como um todo e tem gente sendo trucidada sem que você da imprensa, sem que eu vejamos. São 65 mil mortos todos os anos neste país. Isto sim é medieval. Eu não aplaudo o sangue do criminoso. Não fui eu que criei a miséria no mundo, mas não posso ter vergonha de falar o que Deus não teve problema em criar. Ou foram dados princípios para a humanidade e a humanidade não soube aceitar. Estamos deformados. Se olharmos no olho, no espelho constitucional da contemporaneidade, veremos que uma coisa são as regrinhas constitucionais. Por isso se chama de Constituição no sentido formal. A outra coisa é a realidade constitucional que nós vivemos, que seria material, que nada mais tem a ver com os direitos e garantias que estão colocados na Constituição. A Constituição virou um molequinho de recado, que quando convém, a gente bota debaixo do braço e diz, este é meu. Quando não convém, a gente empurra. A Constituição perdeu o rumo da história. Sou constitucionalista? Sou. Estudei constitucional, defendo, aplaudo, revigoro, mas devo dizer, esta Constituição não pode ser um saci-pererê de uma perna só, favorável só a enxergar direitos dos que são acusados e que cometeram danuras. Esta Constituição precisa ter duas pernas, enxergar direitos e deveres para a sociedade de bem. É difícil tratar de um tema tão amplo, jurídico, filosófico, num espaço curto de tempo, mas em linhas gerais é isso. Agora, professor, avaliando a experiência de outros países, né, hipoteticamente uma proposta que passar pelo Congresso, pelo todo o contexto que o senhor mencionou, a gente sabe que é muito difícil passar uma proposta de emenda à Constituição no Congresso, eventualmente seria discutida no Supremo Tribunal Federal, com recursos, poderia barrar, mas passando uma pena de morte no Brasil, quais seriam os crimes que poderiam ser implicados na pena de morte, levando em consideração o exemplo de outros países? Então, aí já se mostra a dificuldade. Quando se pergunta se alguém é favorável à pena de antecipação de morte, insisto, por que eu chamo de pena de antecipação? Porque pena de morte, Deus já criou. Todo mundo nasce com a certidão de nascimento, de óbito pronta, só falta preencher com a data. Pena de multa foi o homem que inventou. Pena de segregação da liberdade de prisão foi o homem que inventou. Pena de morte não foi o homem que inventou. Isso advém do pecado original. Isso nós podemos antecipar, mas não foi o homem que inventou. Mas tomamos outros países e diremos, cada país adota esta pena para um determinado grupo de crimes. Quando se pergunta ao brasileiro se ele é favorável a isso, ele diz que sim, me passa pela cabeça que ele é favorável para crimes muito hediondos, para réus reincidentes. Para aquilo que é difícil, não seria nem o Estado condenando, seria a própria pessoa que estaria se condenando. Ora, já tive uma chance, duas, até onde eu vou continuar matando sem ser executado? Seria como uma tomada que o Estado ofereceria com a possibilidade de choque. Você tem certeza que se você fizer aquilo, colocando o dedo na tomada, vai ser eletrocutado. As pessoas agiriam. Então, eu penso que um ponto de partida mínimo, ético, seria crimes hediondos mesmo, e com uma multireincidência, porque com a reincidência você tiraria aquele argumento do erro judiciário. Quer dizer que o Estado estaria errando sempre? O cidadão é condenado 1, 2, 3, 4 vezes, transitam em julgados recursos e o Estado ainda está errando? Esse tema eu estudo faz muitos anos. Esse tema eu analiso e acabei com os sofismas que ministram nas faculdades, que escrevem nos jornais. Não há que se trabalhar mais com o sofisma diante de uma realidade tão agressiva como a que nós vivemos. É o seu filho, a sua, o meu, os nossos pais, nós todos estamos em risco neste país. O Brasil é hoje o país que mais carros blindados fabrica no mundo. Ele deve disputar o segundo lugar, mas está entre o primeiro e o segundo. Os apartamentos mais valorizados são os de cobertura, na esperança que o criminoso não consiga chegar lá e assalte e estupre, sempre nos de baixo. A indústria da segurança cresce no Brasil como nunca. Quando falam que o discurso da direita cresceu, evidente que cresceu. A esquerda sempre prometeu muita frouxidão em nome dos direitos humanos. Quando a própria França, para falar com um argumento paralelo, que estava governando com um regime socialista, já não podia mais conter a criminalidade na França, que era ínfima perto do Brasil,
A própria esquerda francesa mandou seus intelectuais do direito penal, do combate à criminalidade, para os Estados Unidos aprender com a tolerância zero, que eles passaram a chamar de tolérance zéro. O governo do Partido dos Trabalhadores, do Labour Party, na Inglaterra, passou a mudar o seu discurso de esquerda tradicional diante da realidade. E não vamos nos esquecer que no governo do PT, um ex-ministro da Justiça, já falecido, que tinha um grande escritório da advocacia criminal, ao assumir as rédeas do controle da criminalidade como ministro de Justiça no Brasil, mudou todo o seu discurso e passou a atuar com muito mais dureza do que era aquele filósofo de poltrona no seu gabinete com ar-condicionado e tapete alto e protegido por segurança. É que passou a entender que ele também corria risco enquanto no comando da polícia brasileira em Brasília. Então uma coisa é filosofar nos banquinhos acadêmicos, uma coisa é fazer uma crítica superficial, a outra coisa é colocar a mão na realidade, saindo do véu da fantasia. Nós temos que tirar a hélice que trabalha fora da fantasia, só na borbulha da invenção. Nós temos que trabalhar com a verdade. Quais os crimes estariam sujeitos? Não sei, mas ponto de partida tem que ser multirreincidente para crime hediondo, sem o que não há nem conversa. Doutor Edilson, antes de finalizar a entrevista, eu queria que o senhor ouvisse uma mensagem aqui do ouvinte que mandou para nós pelo WhatsApp, o 999048756. Com muito prazer. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. É o Silvio Bartolomeu que está falando aqui. Eu acabei de ligar o rádio faz uns 5 minutos e eu estou ouvindo essa pessoa fazer um discurso com bastante coerência. Eu gostaria de saber, por favor, se vocês puderem informar, quem é essa pessoa. Ok? Por favor. Obrigado, tá? É o doutor Edilson Mogenor Bonfim, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, aqui do Ministério Público, que hoje está completando 30 anos de carreira do ingresso no Ministério Público e é o fundador da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, craque no assunto, que sempre nos auxilia aqui com seus comentários, seus ensinamentos sobre assuntos ligados às ciências criminais. Foi um prazer mais uma vez ouvi-lo, um bom ano, não nos falamos ainda em 2018 para o senhor e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes, doutor Edilson. Muito grato, a pergunta foi um elogio, mais do que tudo, Edilson Mogenor Bonfim não é um doutor em direito, apenas o maior título é ser cidadão com os olhos na cidadania brasileira, e isto não é sofisma, é discurso de brasileiro. Amo o meu país e não quero me mudar daqui. Parabéns a vocês pela coragem da matéria. Um grande abraço. 6 horas e 25 minutos, muita mensagem aqui, viu, Orenga, esse assunto. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço.